5 traz para você a Hora do Milênio. Novas revelações da CPI do narcotráfico. Navios ancorados no Rio de Janeiro são usados como depósito de drogas. Briga por garoto provoca violentos protestos de exilados cubanos em Miami. Protesto gigante exige o fim da violência religiosa na Indonésia. Milhares de peruanos protestam contra a decisão de Fujimori de concorrer a um novo mandato presidencial. Natal ortodoxo é marcado com cerimônias em Belém, na Cisjordânia. Cozinheiro de Nova York acerta a loto do milênio com prêmio de 100 milhões de dólares. Alô, estamos começando mais uma edição do Jornal da CBS Brasil. Você vai ter aqui conosco uma hora de informação do Brasil e do mundo. CPI do narcotráfico. Um relatório revela que navios ancorados no porto do Rio de Janeiro servem de depósito para os traficantes de drogas. E a CPI vai indiciar 3 oficiais da aeronáutica por transportar drogas em aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira. Os deputados vão aproveitar o recesso da CPI para checar dados, fazer o cruzamento de informações e concluir 3 relatórios sobre o Porto do Rio, uma das principais vias de entrada das drogas no país. A CPI constata que os navios abandonados do Lloyd brasileiro viraram depósitos utilizados pelos traficantes. E a Polícia Federal não tem como agir, porque está desaparelhada. São apenas 3 barcas antigas e um único aparelho de raios-x para fiscalizar todo o porto e 100 mil containers que chegam todo mês. Até o dia 15 de fevereiro, os deputados também vão concluir o relatório sobre o caso do avião da FAB detido em Recife com 40 quilos de cocaína em abril do ano passado. A droga, embarcada na base aérea do Galeão, tinha como destino a Espanha. A CPI não tem dúvida de que os oficiais faziam parte de uma organização criminosa. O que a CPI recolheu até agora é suficiente para incriminar esses oficiais? Acho que não só o que a CPI recolheu, mas o que a CPI, o Ministério Público, a Polícia Federal e a própria juíza é mais do que suficiente para condenação. A anistia que alguns estados e o Distrito Federal concederam a motoristas infratores pode ser anulada. O Ministério da Justiça entende que o assunto é de competência exclusiva do governo federal e quer a anulação das leis estaduais já aprovadas. Faixas de pedestre, barreiras eletrônicas e pardais são regras estabelecidas há quase 2 anos pelo Código Nacional de Trânsito. Mas nem assim Rosimar fica tranquila na hora de atravessar a rua. Eu morro de medo. Eu sempre atravesso na faixa e eu estava atravessando e simplesmente ele passou um pouco da faixa e eu me assustei. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os pedestres devem ter mesmo muito cuidado. É fácil flagrar motoristas sem cinto de segurança, avançando os sinais e falando ao celular enquanto dirige. Desvia a atenção do condutor, correndo o risco de atropelar alguém, bater, causar um acidente. Qual é a razão de tanta imprudência? Segundo o Departamento de Trânsito, os motoristas relaxaram porque muitas infrações foram perdoadas pela Justiça ou por legislações estaduais. Só no Distrito Federal foram perdoadas multas no valor de 48 milhões de reais. Mas o Denatran alerta, a alegria dos infratores tende a durar pouco. É que essa anistia é inconstitucional. Só a União pode legislar sobre trânsito. E quem deixou de pagar multas agora vai ter que pagar depois. Essa anistia, até que ela seja julgada, muitos que estão licenciando o carro
pode ter essa multa agora não registrada, porque pode ganhar uma liminar de algum juiz em função dessa anistia. Mas ao perder, e os governos estaduais, assembleias legislativas, as câmaras de vereadores que deram anistia vão perder, porque é só a União que pode legislar, no outro licenciamento, no ano que vem, ele vai pagar todas essas multas atrasadas. Então é uma ilusão que vai durar no máximo um ano. Chega a 35 o número oficial de mortes em consequência das chuvas na região sudeste do país. E a Caixa Econômica vai facilitar o financiamento para que as vítimas da tragédia possam reconstruir suas casas. Nas mãos do secretário de Defesa Civil já estão os balanços da tragédia das enchentes no Sudeste brasileiro. Os 5 milhões de reais de auxílio do governo federal vão ser repassados direto para os estados de Minas, Rio e São Paulo. E só depois chegam aos municípios. O Rio, que teve 17 cidades atingidas pelas chuvas, vai enviar a conta das despesas para Brasília. O sul de Minas Gerais foi castigado, cidades inteiras sob a água. O governo do estado calculou 65 mil desabrigados. Está pedindo do governo federal 82 mil cestas básicas, além de colchonetes e cobertores. E também 2 milhões e 100 mil reais em dinheiro. O governo federal também mobiliza as empresas estatais no combate à tragédia. A Caixa tem linhas de crédito especiais para viabilizar a reconstrução de cidades afetadas. O crédito é de acesso facilitado à população de baixa renda, com juros menores. Os financiamentos também servem para a compra de eletrodomésticos perdidos nas enchentes. Os que não têm renda comprovada vão ficar sob os cuidados da Defesa Civil e das prefeituras. É função nossa relocar essa população para uma área firme, né, entregando uma casa, esse produto, né, a custo zero para aquele desabrigado. Os Correios iniciaram hoje uma campanha para receber doações aos flagelados, remédios, roupas e alimentos não perecíveis em pacotes de até 30 quilos vão ser transportados de graça para regiões afetadas. O registro de uma morte e a suspeita de que 4 pessoas estão com febre amarela faz com que a população de Brasília corra aos postos de saúde à procura de vacina contra a doença. Mas os especialistas afirmam que não há epidemia de febre amarela no Distrito Federal. Os novos casos de febre amarela registrados em Goiás e suspeitos no Distrito Federal fizeram com que a população corresse aos postos de saúde. Em Brasília, crianças, jovens, adultos, idosos formavam filas para tomar a vacina contra a doença. Nós temos que prevenir a doença. Eu não me lembro se eu já tomei, mas eu não sei. Por isso que eu vim tomar. A gente tem que se prevenir, né? Por isso que eu estou aqui para tomar a vacina contra a febre amarela. Você está com medo de tomar a vacina? Tô com muito medo. Por quê? Porque dói. É muito ruim, parecendo um bicho picando a gente. Mas nem todo mundo pode tomar a vacina. Existem contraindicações. São pessoas, crianças menos de 6 meses, pessoas que estão com febre, né? Pessoas imunodeprimidas, gestantes no primeiro trimestre e pessoas que têm reação alérgica, já tiveram alguma alergia ao ovo. Não há necessidade de pânico, porque nós não temos uma epidemia de febre amarela dentro do Distrito Federal. Isso é importante que fique bem claro. Os advogados de defesa do empresário Sérgio Naia entram com um pedido de relaxamento de prisão preventiva do ex-deputado. E nesta sexta-feira, Naia presta o primeiro depoimento à Justiça sobre o desabamento do edifício Palace 2. Os ex-moradores do edifício Palace 2 fizeram uma manifestação em frente ao fórum. Depois, lotaram os corredores, só que tiveram que dividir espaço com supostos amigos do ex-deputado Sérgio Naia, que vieram numa caravana de Minas Gerais. É um amigo nosso que está aqui. Isso é pago pelo deputado, é uma prática dele. Ele só ganhou eleição pagando e comprando eleitor, veio para cá. Eu espero que eles não tumultuem aqui, eles estão nos provocando. Os ânimos ficaram exaltados. Houve tumulto, mas a situação acabou sendo controlada. O depoimento do ex-deputado levou 1 hora e 20 minutos, mas a imprensa não teve acesso. De acordo com o advogado das vítimas do Palace 2, Sérgio Naia tentou responsabilizar o engenheiro Sérgio Murilo Domingues e o calculista José Roberto Chendes pelo desabamento e disse que os moradores ocuparam o prédio irregularmente. O depoimento dele veio corroborar toda a acusação contra ele. Quando o juiz indagou a ele como é que tinha saco de cimento, madeira e plástico no pilar, ele disse que aquilo é normal.
A fé popular mantém em alta uma tradição carioca. 35 mil fiéis lotaram a igreja de São Sebastião nesta sexta-feira para receber a bênção dos capuchinhos. Durante todo o dia, milhares de fiéis lotaram a igreja de São Sebastião para receber a bênção dos capuchinhos, que sempre acontece na primeira sexta-feira do ano. Uma tradição que começou no final do século XIX, quando a igreja dos capuchinhos ainda ficava no Morro do Castelo, no centro da cidade. A sexta-feira foi escolhida por ser o dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nesta data, quem vai à igreja pede proteção para todo o ano. No início, a bênção era dedicada aos enfermos, mas com o passar dos anos, os pedidos foram se multiplicando e hoje em dia, o fim da violência, a paz e a saúde são os principais desejos dos fiéis. Que as crianças tivessem mais harmonia, não tanta violência, a gente vê tanta violência nos colégios. E eu vim pedir isso, muita proteção, muita paz, né, para o mundo inteiro, para as crianças principalmente, né? Paz e saúde. Paz e saúde. O resto a gente sabe fazer já. Foram celebradas 8 missas durante o dia. Cerca de 35 mil pessoas passaram pela igreja de São Sebastião. Para os frades capuchinhos, quem recebe a bênção deve estar preocupado em ajudar a mudar a sociedade. Essa bênção, ela é importante ser recebida porque ela traz para nós uma responsabilidade. A responsabilidade não só de sermos abençoados, molhados com água benta, mas a responsabilidade de sermos no mundo pessoas abençoadas. Isso é, de sermos no mundo agentes de transformação da sociedade. Em Salvador, todos os caminhos levam à Igreja do Senhor do Bonfim. Na primeira sexta-feira do ano, os baianos sobem a colina sagrada para agradecer e renovar os pedidos, sempre com muita fé. Os baianos acordaram cedo para assistir às missas da primeira sexta-feira do ano na Igreja do Bonfim. Já virou tradição pedir a bênção e a proteção do Senhor do Bonfim para o ano que está começando. Cada centímetro do pátio da igreja é ocupado por fiéis que, de tão numerosos, precisam se acomodar no lado de fora. Mas isso é apenas um detalhe. O importante é não deixar de comparecer. Sexta-feira costuma ser o dia que a Igreja do Bonfim recebe a maior quantidade de fiéis. E não são só os seguidores da Igreja Católica que aparecem por aqui. Para os católicos, o Senhor do Bonfim é Jesus Cristo, Filho de Deus. Já os adeptos do candomblé o identificam com Oxalá. O branco nas roupas é em homenagem a Oxalá. O terço em punho é símbolo da fé cristã, sincretismo religioso tipicamente baiano. Cada um tem uma razão própria para estar aqui. Mas por que tanta fé no Senhor do Bonfim? Todo povo tem seu santuário, cada país, cada estado, às vezes até num município pequeno há um santuário. E o Bonfim é o santuário dos baianos, que aqui se patenteia de modo especial o amor de Deus. Muçulmanos comemoram o Ramadã. E os cubanos param Miami pelo segundo dia. As notícias do mundo. Seguir. Economia em expansão e pleno emprego podem aumentar juros nos Estados Unidos. A contratação de 315 mil trabalhadores em dezembro aumentou o risco da elevação dos juros nos Estados Unidos. A economia continua dando sinais de se manter em crescimento e as autoridades temem pela alta da inflação. A taxa de desemprego se mantém em 4,1%, segundo informou nesta sexta-feira o Departamento de Trabalho. A média do salário subiu 0,4%, chegando a $13,46 por hora. Os analistas esperavam que a média não ultrapassasse 0,3%. É justamente isto que faz com que as companhias se vejam obrigadas a aumentar os salários para manter os seus empregados. E o que cria também a expectativa de que o governo interfira na taxa de câmbio para refrear o aquecimento econômico. Mais informações no site da Gazeta Mercantil na internet. E eu volto daqui a pouco. Para ajudar você a memorizar o nome da Interlig, nós fizemos um jinglezinho, coisa simples, mas de forte apelo emocional. Vamos lá. Tá com saudade, ligue pra sua cidade. Tá com tristeza, ligue pra Fortaleza. Cachorro late, au, au. O gato mia, miau. Vamos ligar para a Hungria. Interlig, Interlig, lá, 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 lá. Interlig, Interlig, uou, uou. Vem aí um jeito novo de fazer telecomunicações. Interlig,
Você acha que é fácil descobrir se o seu filho está usando drogas? Ele vai chegar com os olhos vermelhos e um comportamento estranho. Vai andar com amigos suspeitos e chegar de madrugada. Mas tem uma coisa que você não pode imaginar. Mãe, cheguei! 1 em cada 10 usuários experimentou drogas pela primeira vez entre 8 e 12 anos de idade. Drogas, nem morto. Sem você, o sol não bate, o sol não bate. Sem você, já não dá pra entender. E se amanhecer, a vida não vai mudar. Sem você, o sol não bate, o sol não bate. A violência explode em Miami. Centenas de exilados cubanos entram em choque com a polícia em mais um protesto contra a decisão do governo americano de enviar o pequeno Elian Gonzalez de volta a Cuba. Os manifestantes bloquearam ruas no centro da cidade, atrapalharam a vida dos motoristas e entraram em choque com os policiais que tentavam dispersar o protesto. Veja aí. Depois de inúmeras tentativas, a polícia usou bombas de gás lacrimogênio contra os exilados cubanos. Pelo menos 100 pessoas foram detidas, 2 deles líderes dos cubanos no exílio. A comunidade não aceita a decisão do governo de Clinton de enviar o menino Elian, de 6 anos, para viver com o pai em Cuba. A mãe de Elian está entre os 11 cubanos mortos ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos a bordo de um barco superlotado que afundou. O garoto sobreviveu e desde então é alvo dessa disputa política entre Cuba e Estados Unidos. O presidente Bill Clinton disse que as autoridades do Serviço de Imigração seguiram a lei ao decidir pela devolução de Elian a Cuba. O pequeno Elian brinca com o cachorrinho na casa de seu tio-avô em Miami, enquanto prossegue seu processo legal. Nas últimas 6 semanas, ele vem sendo pivô de uma disputa entre cubanos que vivem na ilha e no exílio, na Flórida. Enquanto isso, em Washington, o presidente americano reconheceu que o caso é delicado, mas qualificou a decisão do Serviço de Imigração como sensata. Ele aproveitou ainda para criticar aqueles que estão transformando o caso Elian num processo político. O porta-voz do movimento Democracia, Ramon Sánchez, confirmou que os cubanos vão manter os atos de desobediência civil para demonstrar o inconformismo com a decisão do Serviço da Imigração americano. Sánchez disse que o pai de Elian, Juan González, é controlado por Fidel Castro. Por isso, é impossível saber com exatidão se ele deseja o retorno de Elian ou se preferia viver com seu filho na Flórida. Sánchez e os exilados cubanos defendem que o caso Elian seja julgado por uma corte de justiça. Para Sánchez, nem o governo americano, nem o cubano e nem mesmo os exilados têm capacidade para tomar uma decisão imparcial. Muçulmanos de todo o mundo celebram o final do mês sagrado Ramadã. Acompanhe na cidade de Meca as imagens impressionantes de milhares de peregrinos que se vestem de branco e rezam para festejar a data. O Ramadã está entre os feriados mais sagrados dos muçulmanos. Durante um mês, eles fazem jejum do amanhecer ao anoitecer e são proibidos de fumar, beber álcool e praticar sexo. O feriado termina com o nascer da primeira lua nova e aí começa o festival Eid al-Fitr. São 3 dias de festas e orações. Allahu Akbar. Na Arábia Saudita, o centro da festa é a cidade sagrada de Meca, onde milhares e milhares de peregrinos se reuniram para rezar ao lado da família real saudita.
líder palestino Yasser Arafat celebrou o final do mês sagrado do Ramadã fazendo orações na cidade de Belém, na Cisjordânia. Arafat chegou à mesquita de Bin al-Khattab, cercado por forte esquema de segurança. Depois das orações, ele disse ter esperanças de que no próximo ano o festival de Eid al-Fitr seja celebrado em Jerusalém, capital do Estado palestino independente. E em Jerusalém, milhares de peregrinos visitaram a mesquita de Al-Aqsa, um dos lugares sagrados do islamismo, para marcar o fim do Ramadã. Centenas de pessoas rezaram na mesquita para celebrar o festival de Eid al-Fitr. Mas a data não é marcada só pelas orações. Durante 3 dias, os muçulmanos vivem um verdadeiro festival gastronômico. Depois das rezas, muitos frequentam os mercados abertos de Jerusalém e saem com as sacolas cheias. Líderes cristãos ortodoxos do mundo inteiro se reúnem na cidade sagrada de Belém, na Cisjordânia, para comemorar o Natal. Os ortodoxos utilizam um calendário diferente, que marca o nascimento de Jesus no dia 7 de janeiro. Com a presença de Boris Yeltsin e Yasser Arafat, a cerimônia religiosa aconteceu na Catedral Ortodoxa de Belém. Os ortodoxos são mais de 200 milhões espalhados pela Rússia, leste europeu, Balcãs e ao redor do Mar Negro. E as celebrações em Belém reuniram líderes das 15 facções da Igreja Ortodoxa em todo o mundo, normalmente dividida por causa de disputas pelo poder. Os patriarcas ortodoxos acusam Bartolomeu, o patriarca da Igreja Ortodoxa grega, de tentar centralizar o poder, num exemplo de neopapismo. Milhares de sérvios de Kosovo se reuniram na cidade de Gračanica para celebrar o Natal ortodoxo. Antes da guerra da Iugoslávia, os cristãos ortodoxos de Kosovo celebravam o Natal na cidade de Pristina. Mas agora, com a massiva presença da comunidade albanesa na cidade, os sérvios preferiram comemorar a data em Gračanica, onde estão mais seguros. Milhares de pessoas lotaram as igrejas ortodoxas da cidade. Eles acenderam velas, rezaram e receberam a comunhão. Com as memórias da guerra recente ainda frescas, os sérvios afirmaram poder celebrar o próximo Natal num clima de paz. Cerca de 4.000 pessoas fazem novo protesto no Peru contra a decisão do presidente Alberto Fujimori de concorrer a um 3º mandato no governo. Estudantes, trabalhadores e simpatizantes da oposição se reuniram na praça em frente ao Palácio do Governo. Eles cantaram slogans contra o governo, queimaram bonecos imitando Fujimori. Até o enterro do presidente fizeram. Veja aí. Os comerciantes das redondezas fecharam as portas, temendo que o protesto terminasse em violência. Policiais da tropa de choque cercaram o prédio e também a sede do comitê eleitoral a poucos quarteirões de distância. Na véspera do Ano Novo, o comitê, dominado por simpatizantes de Fujimori, abriu caminho para que ele possa se candidatar a um 3º mandato. O Jornal da CBS Brasil vai até Chicago visitar a nova Casa Branca de Bill e Hillary Clinton. E vai até Las Vegas ver as novidades do Salão do Automóvel. Fique ligado, voltamos já já. Dólar fecha a semana em queda. O dólar comercial fechou a semana cotado a 1,825 para a compra e 1,827 para a venda, registrando queda de 1,03% sobre a média apurada na quinta-feira.
o mercado registrou poucos negócios, mostrando uma trajetória de baixa para o setor. A entrada de capitais externos está sendo apontada como a causa da baixa. Segundo informações, um grande banco teria ofertado 300 milhões de dólares. Outros fatores que influenciaram o mercado foram a divulgação do IPC de dezembro, que teve alta de 0,49%, e a alta de 1% no índice Dow Jones. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros, os contratos de dólar também fecharam em queda. O vencimento de fevereiro fechou em R$ 1,836 e março projetou o câmbio a 1,853. Daqui a pouco tem mais informações de economia para você. Até lá. Dunga, um homem conhecido nos campos do mundo todo, respeitado por sua força, temido por sua liderança, admirado por seus lançamentos, famoso por seus carrinhos. Carrinho? Aqui não tem lugar para carrinho. Picapes, esse território é Chevrolet. A família Clinton, de Casa Nova, no estado de Nova York, a primeira-dama Hillary quer disputar uma vaga no Senado e não esperou o marido deixar a Casa Branca. Saiu de Washington um ano antes. O correspondente Arnaldo Duran foi até a cidade de Chippewa para conhecer a vizinhança dos Clinton. Veja. Vamos para a casa dos Clintons. Fica a 1 hora de Nova York, em Chapaqua. Nunca ouviu falar? Também, olha só. São 17 mil habitantes. O comércio da cidade é tudo isso aí. Oh, I think it's great. A garota está empolgada com os novos vizinhos. I don't like their lifestyle. Mas a senhora não gosta do estilo do casal. E aí está a casa do século passado que os Clintons compraram por $1,7 milhão. Ter os Clintons como vizinhos pode ser uma honra para qualquer um. Mas a cidade não quer as coisas alteradas aqui pela presença deles, não. Pelo menos não muito. Imagina se é possível. Toda hora vem alguém dar uma espiadinha. Viram? Mais outro, e assim é dia e noite. Sem falar na segurança antenada. Este carro aí é do serviço secreto. Nem tão secreto assim. Eu confundi esta agente com uma vizinha, que foi logo avisando. Sou do serviço secreto. E o presidente? Está feliz? Ele só vai vir para casa nos fins de semana, mas promete ajudar muito na campanha de Hillary ao Senado. De Nova York, Arnaldo Duran, CBS Telenotícias, Brasil. Os fabricantes de automóveis estão provando que o futuro é agora. Poucas vezes se experimentou tanto para se fazer carros mais práticos e resistentes. E quem sai ganhando é o motorista. Vamos acompanhar com o correspondente Cláudio Lessa as últimas novidades que estão no Salão do Automóvel de Las Vegas. Alguns dos chamados concept cars que passaram da prancheta para a condição de protótipos poderão chegar às ruas em breve. A Honda, por exemplo, tem o Spocket, uma picape que se transforma em conversível. Há também o Mitsubishi Sport Wagon, o Mercedes Vision SLR, sem falar no trepidante Dodge Charger. O tema do Salão do Automóvel de Los Angeles deste ano é California Dreaming. Não passa de uma jogada de marketing, mas a Califórnia é a sede de dezenas de grandes empresas especializadas em design de automóveis, influenciadas pela imagem de um oeste ensolarado. É só olhar os Roadsters para o ano 2000, o Thunderbird, o Audi TT e o novo BMW Z8, já pilotado por James Bond e que custa mais de $100 mil. Analistas do setor automobilístico acreditam, como não podia deixar de ser, que essa é uma época de ouro para o consumidor. Existem cerca de 250 modelos diferentes à venda e a tecnologia disponível atualmente possibilita que cada um adquira exatamente o veículo do seu gosto. Os interiores podem ser bem coloridos. Os veículos podem ser híbridos, como esse meio carro, meio picape Subaru STX. O design pode ser inovador e confiável, como o do novo Dune Buggy da Volkswagen. Ele diz que a tecnologia permite que isso aconteça sem deixar que os preços subam, como ocorria há 10 ou 20 anos. No entanto, os carros novos não são baratos. Os Daewoo's podem estar custando $11 mil, mas a grande maioria dos preços se encontra na faixa dos $35 mil. Há os radicalismos, como esse Rolls-Royce Corniche conversível, por $359.990,
Ele é o carro produzido em série mais caro já lançado no Salão do Automóvel de Los Angeles. De qualquer forma, os analistas dizem que a qualidade nunca esteve melhor. Por isso, qualquer que seja o carro dos seus sonhos, tudo indica que o seu sonho vai se realizar por muito tempo. Cláudio Lessa, em Washington, para a CBS Telenotícias Brasil. Um cozinheiro do Bronx, um dos bairros mais pobres de Nova York, diz adeus ao fogão. Ele acaba de ganhar 100 milhões de dólares na loteria do milênio e agora só quer saber de boa vida, descanso, muita diversão. And so the lump sum amount is $44,371,562 made out to Johnny Eli. There is his check. John Eli se apresentou oficialmente nesta sexta-feira à divisão da Loteria Estadual de Nova York. Ele é o único ganhador do prêmio de 100 milhões de dólares da Loteria do Milênio. Descontados os impostos, Eli leva para casa um chequinho de 44.371 mil dólares. Nada mal para quem passava o dia trabalhando numa lanchonete de fast foods. Eli fez poucos planos sobre o que vai gastar, como vai gastar essa dinheirama toda. O ex-cozinheiro diz que planeja ajudar os familiares e sair para uma pescaria assim que a poeira baixar. O presidente Clinton e conselheiros avaliam o plano para aumentar o investimento federal para combater o terrorismo cibernético. O chefe da Casa Branca, John Podesta, comparou a rede de computadores das nações ao sistema de rodovias interestaduais. O secretário de Comércio, William Daley, e o coordenador nacional para a proteção de infraestrutura, Richard Clark, também participaram do encontro. Daley disse que os Estados Unidos são mais dependentes dos computadores do que qualquer outro país e, por isso, são mais vulneráveis ao terrorismo cibernético. O executivo deve destinar cerca de 2 bilhões de dólares para esse programa. Desse total, 91 milhões serão usados em pesquisas e desenvolvimento de novos sistemas para proteger os computadores das nações. General diz que as tropas russas vão suspender os ataques a Grozny porque os guerrilheiros chechenos estão usando civis como reféns. O general Gennady Troshev declarou ainda que a capital da Chechênia está sendo considerada zona de perigo ecológico em razão do uso de armas químicas pelos rebeldes. Ele explicou que essa atitude é própria de quem está sem opção. Segundo Troshev, as forças rebeldes estão cercadas e não têm para onde correr. Por isso, estão fazendo o possível para garantir sua sobrevivência, não se importando com os civis nem com as condições ambientais da Chechênia. Боевики, как вы знаете, в течение последних 2 месяцев дважды. As operações militares russas prosseguem na Chechênia, apesar das promessas de Moscou de que vai suspender os ataques a Grozny. Depois de dominar as planícies no norte da Chechênia com poucos problemas, as tropas russas enfrentam muita resistência nas montanhas do sul do país. Durante semanas, os militares russos estão enviando suas melhores unidades para lutar contra os rebeldes. Ataques contínuos da artilharia russa, combinados com os bombardeios aéreos, tentam evitar as terríveis perdas sofridas na guerra de 1994. Paraquedistas e unidades de comando adotam as mesmas táticas usadas pelos guerrilheiros. Mas unidades desta divisão do exército russo na fronteira com a Ingushétia se queixam da falta de comida e precisam consertar os veículos militares. Nesta sexta-feira, 7 de janeiro, muitos soldados russos passaram um dia no campo de batalha em vez de comemorar o Natal ortodoxo com seus familiares e amigos. Enquanto isso, o Natal dos refugiados não foi melhor. Eles permanecem aguardando na fronteira por qualquer indicação de que possam retornar com segurança às suas casas. O líder de uma das mais famosas seitas budistas do Tibete foge para a Índia com um grupo de seguidores. Visto pelos tibetanos como um deus vivo, o 17º Karmapa Lama é uma das figuras mais importantes do budismo. Essas imagens foram feitas quando ele participou do encontro para a escolha do Panchen Lama em Pequim, na China. O jovem de apenas 15 anos de idade chegou à Índia nesta quarta-feira. Segundo fontes da imprensa, e os dirigentes chineses que controlam o Tibete desmentem a fuga. Eles divulgaram a versão de que o Karmapa deixou o monastério no centro do país para comprar instrumentos musicais e chapéus. Se confirmada a fuga, será a mais importante saída de um dirigente religioso do Tibete desde a fuga do Dalai Lama em 1959. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, volta a se juntar aos líderes de Síria e Israel reunidos em West Virginia, a poucos quilômetros de Washington.
Ele age como mediador do processo de paz entre os dois países. Antes de deixar o Washington, Bill Clinton disse que seu papel é convencer os negociadores a manter em mente a importância da paz no Oriente Médio e visualizar a região em 5 ou 10 anos. É a quarta vez que Clinton interfere no encontro entre o primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e o chanceler da Síria, Farouk al-Shara. Ele diz que os dois lados estão fazendo progressos, apesar das dificuldades. Mas depois de 4 dias de negociações, não há informações sobre algum acordo. A Síria exige que Israel devolva as colinas de Golã em troca da paz com o Estado judeu. Tanques nas ruas, o Equador está em crise. E a tradicional Harrods de Londres entra em choque com a família real. Depois dos comerciais, até já. Medida provisória corta imposto de importação de peças para carros. O presidente Fernando Henrique Cardoso assinou medida provisória que dá desconto de 40% no imposto de importação de peças para carros. Com a medida publicada nesta sexta-feira, as empresas passam a pagar um imposto médio de 11,5%. A redução da alíquota era uma vantagem incluída no regime automotivo do país, que terminou em 31 de dezembro de 99. Anterior à publicação da MP 1930, os importadores pagavam impostos médio de 14%, 16% e 18%. O imposto de importação de automóveis permanece com alíquota de 35%. As importadoras independentes, que não têm fábricas no Brasil, julgam a medida prejudicial aos seus negócios. Detalhes no site da Gazeta Mercantil na internet. E eu volto daqui a pouco. A Seiko traz para você a Hora do Milênio. Como a noite e o dia se beijam e se abraçam, se repetem como um vício que não dá pra parar. Eu sei que a vida é curta, mas a pressa só confunde. Se o amor vira um costume, já não vale a pena amar. De pouquinho em pouquinho, eu serei só tua. De pouquinho em pouquinho, tu serás só meu. O governo do Equador declara estado de emergência para conter os protestos contra o presidente Jamil Mahuad. Os manifestantes saíram às ruas de Guayaquil nesta quinta-feira para pedir a renúncia de Mahuad em razão da crise econômica que tomou conta do país. Policiais e soldados do exército usaram a força para conter os manifestantes. Usaram até veículos blindados para acabar com os protestos. Señores policías, ustedes, señores militares, a unirnos para salvar a la patria de un gobierno inmoral, de un gobierno que nos está matando de hambre. Estudantes bloquearam as ruas, mas foram dispersos pelos policiais que lançaram bombas de gás lacrimogênio. Os protestos foram liderados pela Frente Unida dos Trabalhadores de Tendência Esquerdista. Mahuad, que assumiu o poder em agosto de 98, já enfrentou 3 greves nacionais e vem sendo acusado de ser incompetente para resolver a crise econômica equatoriana. Institucionalmente, não a través del caos que la extrema izquierda pretende hoy día. E a crise do frango entre Brasil e Argentina continua causando a maior polêmica. Um relatório da Comissão Nacional do Comércio Exterior da Argentina diz que o frango vendido lá custa 14% mais barato que o do Brasil. O caso está nas mãos da Secretaria da Indústria e Comércio, que vai investigar para saber se os preços são realmente desleais. Apesar das promessas de vida nova para o Mercosul, o ano começou com crise entre os dois maiores sócios. Depois de impor cotas e barrar a entrada do frango brasileiro na fronteira argentina, o vizinho concluiu um estudo esta semana que comprovaria que o frango exportado causa danos aos produtores de lá. Que nós podemos acompanhar por parte do governo, mais uma vez, é o rigor nesse procedimento e obediência às regras multilateralmente acordadas. Se esses procedimentos forem rigorosamente cumpridos e de acordo com a lei, eles também serão obedecidos pelas partes. A Harrods, famosa loja de departamentos de Londres, pode perder as garantias da família real britânica para comercializar os produtos usados pela realeza. Segundo a tradição, os membros da família real concedem suas garantias a empresas e lojas
que reúnem as condições para fabricar e vender esses produtos. A Harrods orgulha-se de possuir as garantias reais desde 1913. Nos últimos 20 anos, a loja exibe as garantias fornecidas pela Rainha Elizabeth, seu marido, o Duque de Edimburgo, pela Rainha Mãe e pelo Príncipe de Gales. Agora, a Harrods está ameaçada de perder a garantia do Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo. Motivo? A disputa judicial entre o dono da Harrods, Mohammed Al Fayed, e o Duque. Segundo Al Fayed, o Príncipe Philip teria arquitetado o acidente de automóvel que matou a princesa Diana e seu filho, Dodd Al Fayed. Quem teve reajuste em 99 e gastou mais com a educação dos filhos vai ter que pagar mais imposto de renda este ano. É que a Receita Federal não modificou a tabela para calcular os abatimentos. O brasileiro está comendo menos do que há 10 anos. A afirmação é do presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio, que aponta o achatamento salarial da população como uma das causas da redução de consumo de alimentos no país. E como o consumo é menor, os preços tendem a cair, principalmente no mês de janeiro, período conhecido tradicionalmente como de vendas baixas. No Natal o negócio aumentou muito, já deu para sentir que abaixou um pouco. Os gastos com as festas de fim de ano também fizeram o consumidor ficar mais cauteloso na hora de fazer compras de supermercados. Comprando menos, as prateleiras ficam cheias e a tendência é o preço cair. É o que está acontecendo com a carne, o frango e o arroz, que devem baixar. Uma deflação de 3%. O feijão já pode ser encontrado por 88 centavos, preço mais baixo dos últimos 10 anos. Só o valor da saca de café é que está mais amargo, por causa do preço do produto no mercado internacional, que está alto. De R$ 4,20 passou para R$ 6,40 a saca. Para atrair os consumidores, os supermercados esquentam a concorrência e fazem promoções. É hora de ter cautela. Eu acho que deve comprar o mínimo possível, porque quanto mais se compra, mais se altera o preço para cima. O consumo deve ser feito para 3, 4 dias, quer dizer, se precisa de batata para 3, 4 dias, não deve comprar para 10 dias, porque com certeza com isso os preços terão ou até cairão, tá? Futebol, basquete da NBA e tênis. O mundo do esporte está no próximo bloco, aguarde. FIPE diz que vida encareceu 8,64% para o paulistano. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, anunciou nesta sexta-feira que o índice de preços ao consumidor, o IPC, subiu 8,64% em São Paulo no ano passado. O coordenador adjunto da FIPE, Juarez Rizieri, informou que a alta de 25% dos transportes foi o que mais pesou na variação do IPC. O economista prevê que a inflação deste ano não ultrapasse 7%. Rizieri admitiu que o petróleo pode continuar influenciando a alta do IPC, como ocorreu em 99, com o produto puxando os preços do grupo dos administrados. Ele não acredita que as fortes chuvas do início de ano tenham grande influência no custo de vida em janeiro. A alta dos hortigranjeiros não deve perdurar, pois a recuperação da produção é rápida. Daqui a pouco estaremos de volta com outras notícias de economia. Até lá. CBS Telenotícias Brasil. Estamos aqui para falar com você. E você, onde está? Não se preocupe, onde quer que esteja, vamos levar a notícia até você. Porque para nós, a distância não existe. A CBS Telenotícias Brasil está mais perto de você. Não se trata de traduzir as notícias. A questão é vivê-las. O Miami Heat recebe o Rockets e reafirma sua liderança na divisão do Atlântico. Confira os melhores momentos da NBA aqui na CBS Brasil.
E o Miami Heat tem um outro compromisso pela NBA, desta vez recebendo o Rockets de Houston. E Alonzo Mourning vai definir o jogo. Aqui ele começa. Entra batendo bola, sobe e faz. Ao final do jogo ele vai marcar 28 pontos e bloquear 9 arremessos do Rockets. Acompanha o segundo quarto, Clarence. Ele vai pegar este rebote aqui, ó. Bate bola, sobe da marcação. 43-38 para o Miami Heat. Mais um ataque do time de Miami. Dan Majerle. Ele faz os pontos e sofre a falta. 55-41, 10 pontos de vantagem para o Heat. Olha o técnico Pat Riley. Terceiro quarto, 60-47. Houston no ataque. A bola cai. E a falta contra Alonzo Mourning em cima de Steve Francis. 10 pontos de vantagem para o Miami Heat. Segue o jogo. Desce o Miami Heat. Mourning. Vira bem. Sobe em terra com uma mão só. 72-52 para o Miami Heat. Olha o turnover. O turnover perfeito. Vem batendo bola, Dan Majerle. Sobe e faz. Faz os pontos, sofre a falta. E ao final o Heat vence por 111-99. Esta é a 21ª vitória do Miami Heat contra apenas 10 derrotas, liderando a divisão do Atlântico. E o Rockets, 22 derrotas e 10 vitórias. Este é o encontro do melhor time do meio oeste, o Utah Jazz, contra o Maverick de Dallas. Vem o Jazz. Quincy Lewis. 21-11 para o Utah Jazz. Agradece o passe. Bom serviço de Howard Eisley. É a vez do Maverick. De fora. Ceballos. Desce o Jazz. Que passe. Que bloqueio de Sean Bradley. E aí, o turnover. Nowitzki. 24-23. Segundo quarto. É a metade do segundo quarto. Faltam 4 minutos agora. Permanece um ponto de vantagem para o Jazz. 33-32. Olha a bola. Bate no aro. De quem é o rebote? O rebote é de Karl Malone. E aqui? Aqui ele atinge o queixo de Sean Bradley. E ao final do último quarto, o Jazz vence por 105-92. É a 21ª vitória do Jazz com apenas 10 derrotas. Fim de jogo. E o Indiana Pacers consegue uma importante vitória na última rodada da NBA, 102-87 contra o Nuggets de Denver. Acompanha o jogo. Reggie Miller. Como joga Reggie Miller? Não adianta marcar o Reggie. Ele bate bola, entra, sobe, faz. É a vez. McDees. 20-16. Segundo quarto. Mais um lance para o Pacers. Al Harrington. No rebote, ele sobe e faz. Um ponto de vantagem. O Denver está na frente, mas o Pacers vai para cima. Austin. Ao final do jogo, o Pacers vence por 102-87. Reggie Miller faz 20 pontos. E o Rico Smith, 17. O Pacers lidera a divisão central com 22 vitórias e 9 derrotas. Fim de jogo. Copa Hopman de tênis em Perth, na Austrália. Esta é a austríaca Barbara Shedd, jogando contra a tailandesa Tamarin Tanasugarn. A grande surpresa, ó, Tailândia. Shedd. Que bola de Tamarin! Uma bola praticamente perdida, ela vai buscar, mata o ponto, ela perdeu o primeiro set por 7-6. Venceu o segundo por 6-3 e aqui está vencendo o terceiro. É o match point. Acompanha o final, saca a austríaca. A bola vai na rede no segundo serviço, 6-3. 2-1 para a Tailândia, que vai fazer a final contra a África do Sul neste sábado. E a definição da África do Sul como finalista da Copa Hopman de tênis aconteceu porque o Japão acabou vencendo a Austrália neste jogo. Helena Dukic
sacando para perder contra a japonesa Ai Sugiyama. 2-0 para o Japão. África do Sul e Tailândia fazem a final da Copa Hopman de tênis. Torneio aberto de tênis de Doha, no Catar. O francês Fabrice Santoro jogando com o suíço Georges Bastel. Santoro venceu o primeiro set por 6-2. Aqui você vê ele encerrando o primeiro set. Neste erro de Bastel, o jogo vai para o segundo. Saca Santoro. E fecha também o segundo set, 6-4 para o francês Fabrice Santoro, que agora vai enfrentar o vencedor deste jogo. Nicolas Kiefer, da Alemanha, sacando contra o holandês Cheyenne Schalken. Kiefer, em pouco mais de uma hora, venceu o jogo. O primeiro set, 6-1. Tranquilo para Nicolas Kiefer. Aqui vai ele. Chapeuzinho virado. Já estamos no final do segundo set. Saca Schalken. Olha a calma, olha a paciência do alemão Nicolas Kiefer. Ele vai trazendo o jogo com muita paciência. Coloca uma paralela. Vai buscar, encurta. Chama Schalken para a rede e agora sim. Passa com boa angulação. Muito próximo da rede. Com um belo backhand. Vai sacando o alemão. O jogo está em seu final. E aí está. Fim de jogo, 2-0, 6-0 no segundo set. Nicolas Kiefer vencendo o holandês Cheyenne Schalken. E no último jogo da rodada, o marroquino El Anoui está sacando contra o sueco Mark Tillström. El Anoui teve dificuldade no primeiro set, venceu por 7-5 com lances como esse. Acompanhe. Ele vem para a rede, aqui no backhand de costas. Ele usa o pulso e mata o ponto no canto oposto. Vai bem, El Anoui. 7-5 no primeiro set. Vamos para o segundo set. É o finalzinho do jogo. Um erro de Tillström. E El Anoui fecha 2-0. Está na semifinal do torneio de Doha, no Catar. Depois dos comerciais, a música e o cinema do país de Gales. E um novo filme que está provocando a maior polêmica na Bélgica. Voltamos já já. Avicultores negam dumping no frango do Brasil. O diretor executivo da União Brasileira de Avicultura, Clovis Puperi, atribui ao protecionismo a reação argentina contra as exportações brasileiras de frango. As afirmações de Puperi foram feitas depois de a Comissão Nacional de Comércio Exterior da Argentina insinuar que o Brasil pratica dumping em seus negócios naquele país, prejudicando os avicultores locais. Ele considerou injustificável qualquer ação dos avicultores portenhos. Puperi disse que o mercado brasileiro é mais competitivo do que o da Argentina, onde os custos de produção são mais elevados. A Secretaria de Indústria e Comércio da Argentina decide até o fim deste mês se haverá retaliação contra os avicultores brasileiros ou não. O Brasil é o segundo maior exportador de frango do mundo, detendo 14% do mercado. Mais informações no site da Gazeta Mercantil e eu volto daqui a pouco. Eu sou um monstro de duas cabeças, uma cabeça de bagre, uma cabeça de preta. Uma é só trabalho, outra é só alegria. Uma mexe o saco e a outra esvazia. Tem uma que manda, outra obedece. Tem uma que sobe, tem uma que cresce. Uma cabeça falha, outra também falha. Uma cabeça ajuda, outra atrapalha. Uma tá cansada, outra tá no pique. Uma quer que eu vá, outra quer que eu fique. Eu sou um monstro de duas cabeças. Uma cabeça de bagre, uma cabeça de preta. Uma é só trabalho, outra é só alegria. Uma mexe o saco e a outra esvazia. Você
acha que é fácil descobrir se o seu filho está usando drogas. Ele vai chegar com os olhos vermelhos e um comportamento estranho. Vai andar com amigos suspeitos e chegar de madrugada. Mas tem uma coisa que você não pode imaginar. Mãe, cheguei! 1 em cada 10 usuários experimentou drogas pela primeira vez entre 8 e 12 anos de idade. Drogas, nem morto. Com apenas um dedo, você abre a porta para o mundo da informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado do nosso trabalho. Sua nova visão do mundo. CBS Telenotícias. Brasil. O país de Gales é uma das 4 pequenas nações que compõem a Grã-Bretanha, mas mesmo com uma população de 3 milhões, os galeses se orgulham de ter uma das culturas mais influentes na música e no cinema europeu. Nos últimos anos, o pequeno país de Gales vem produzindo talentos que se destacam internacionalmente, sobretudo no cinema e na música. O filme Human Traffic foi produzido e filmado lá. A atriz Catherine Zeta-Jones se orgulha de ser galesa. E o premiado ator Sir Anthony Hopkins também é do país de Gales. Outro nome conhecido que surgiu recentemente vindo de Gales foi o ator Rhys Ifans. Ele já fez parte de uma banda de rock, mas ficou famoso mesmo depois de participar da comédia romântica Notting Hill. Rhys voltou ao seu país natal para filmar Rancid Aluminum, mais uma produção galesa. Fico orgulhoso de trabalhar em um filme galês com um diretor e uma equipe galesa. E no fim das filmagens, todos sabemos onde ir para nos divertirmos, disse o ator. Diversão é uma coisa que os galeses sabem fazer. Além da obsessão nacional, o jogo de rugby, a música britânica tem se beneficiado muito com o talento de gente como Stereophonics. Outra banda galesa de sucesso mundial que inspirou muita gente é Manic Street Preachers. Catatonia também já é um nome estabelecido entre os amantes da música pop. Mas há quem diga que a tradição musical do país de Gales começou há mais tempo, com outra geração. O nome apontado é do veterano Tom Jones, uma voz e uma presença que marcaram uma época. Blue Belgium é o nome do filme que está sacudindo a Bélgica. O diretor e roteirista Rob van Eyck usa como enredo o escândalo da pedofilia e corrupção que sacudiu o país há 3 anos. Blue Belgium retrata uma nação dominada por um grupo de famílias mafiosas que cria um clima de terror na sociedade que lhes permite reagir com violência enquanto mantém o apoio da população. Porém, uma série de assassinatos, sequestros e estupros muda a situação. O filme não é um produto da mente de um roteirista, mas sim um painel dos recentes escândalos de sexo e corrupção que chocaram a Bélgica. Para contar o enredo, o filme usa personagens da vida real do caso Dutroux, que escandalizou o país. Marc Dutroux, um conhecido pedófilo, foi preso em agosto de 1996 e acusado de raptar e assassinar 4 garotinhas. A revolta do público com os crimes foi tão grande que milhares de belgas que se chamam Dutroux foram aos cartórios para trocar o sobrenome. Mas muitas questões continuam sem respostas. Sobretudo as suspeitas que ligam Dutroux e sua rede de pedofilia a políticos e à polícia. Mais de 250 mil pessoas saíram às ruas para fazer a maior manifestação já vista no país. Para Jean-Denis Lejeune, diretor do Centro de Crianças Desaparecidas, o caso Dutroux ainda não está encerrado e o diretor do filme quer se aproveitar da situação para ganhar dinheiro. E aqui termina mais essa edição do Jornal da CBS Brasil. Muito obrigado pela sua companhia.